Senhor presidente, senador Eunício Oliveira, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, são tantos pontos a serem criticados nessa chamada reforma trabalhista. Vamos pelo preliminar. Ela iniciou na Câmara dos Deputados, sendo apresentada com 8 artigos. Vieram mais de 100 da proposta de lá para cá. São tantos aspectos acerca dos quais poderia aqui denunciar a inadequação da votação deste projeto no atual momento. São tantos órgãos especializados que se manifestaram contrários à decisão de aceleração dos debates dessa proposta. São manifestações do Ministério Público do Trabalho, senador Paulo Paim, dos magistrados da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. São manifestações, inclusive, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Não é possível que tantas entidades, que tantos representantes da sociedade civil estejam errados e o Congresso Nacional e o senhor presidente da República esteja certo em relação a essa reforma. São tantos os receios que tem o povo trabalhador em relação a como será a vida após esta reforma, que eu queria começar aqui essa minha manifestação declarando aqui, em especial, a minha contrariedade, principalmente com uma forma acelerada que o governo impôs a tramitação deste tema, principalmente na Câmara dos Deputados. O que estamos fazendo, senhoras senadoras, senhores senadores, é a maior alteração da legislação trabalhista nos últimos 74 anos. E não se trata de dizer que a CLT, esta velha senhora, não esteja ultrapassada, que nós não estejamos vivendo em momentos diferentes. Estamos. Mas veja, senador Paulo Paim, ainda semana passada eu assisti a um documentário que eu recomendo a todos, na Netflix, sobre a eleição de Macron à presidência da França, onde lá estava em debate a reforma trabalhista. E qual o principal tema que era abordado e debatido? Era a carga, a duração da jornada de trabalho dos trabalhadores entre 32 horas e 40 horas. Era este o ponto mais grave, que é debatido na reforma trabalhista francesa. Nós estamos debatendo aqui incluir no rol de dispositivos que poderão ser aprovados aqui a possibilidade de mulheres grávidas trabalharem em condições insalubres. Dispositivo desta natureza não tem precedente. Aliás, eu diria que dispositivo dessa natureza faria os senhores de engenho, os senhores de fábrica britânicos do século XIX, quando eram denunciadas as condições perversas de jornada de trabalho dos trabalhadores, de trabalho inclusive de menores, naquela época na Grã-Bretanha, de até 14 anos, corarem de vergonha. Nem no início mais brutal do capitalismo tinha uma condição de servidão quanto esta, de possibilitar, de aprovarmos aqui que mulheres grávidas e lactantes trabalhem em condições insalubres. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, são centenas de mudanças propostas pelo projeto. Quando nós estamos falando aqui centenas, e quando eu destaquei no início, não é força de expressão. É mais de uma centena. São centenas de alterações numa legislação cuja especificidade demandaria um debate bem mais aprofundado. A argumentação do governo é que vem uma medida provisória. A pergunta preliminar que temos que fazer, de qual governo? A pergunta preliminar a ser feita, o atual governo continuará aqui na semana que vem? O atual presidente da República continuará presidente na semana que vem? Ao peso das delações? Ao peso e à continuidade que ocorre de denúncias contra este governo? Se diz ainda há pouco, se solta por aí, nos buchichos, que está em curso a delação de Eduardo Cunha e do senhor Funaro, do doleiro Funaro, que compromete em cheio, mais uma vez, o presidente da República. Aliás, que reafirma, inclusive, a delação do senhor Joesley, da JBS.
Então, como é que este plenário vai aprovar uma mudança tão radical, com medidas tão drásticas, de retirada tão dura de direitos dos trabalhadores, sem sequer ter uma garantia concreta de que poderá acontecer alguma modificação? Senhoras senadoras, senhores senadores, não vamos dourar a pílula. Aprovando a reforma como está, sem nenhuma emenda, sem possibilitar que esta proposta volte para a Câmara dos Deputados, as senhoras e os senhores estarão escrevendo no rol da história brasileira os nomes das senhoras e dos senhores como aqueles que aprovaram dispositivos que possibilitaram que mulheres grávidas e lactantes trabalhassem em condições insalubres. Aprovar sem alteração vai significar isto. A pergunta a ser feita é se nós aceitaremos, se as senhoras e os senhores aceitarão entrar para a história dessa forma, em nome de quê? Inclusive subjugando o papel do Senado da República como casa revisora. As medidas propostas por essa reforma dividem-se basicamente no seguinte: alteração nas formas de contratação, abrindo concretamente possibilidade para contratos mais precários e atípicos, prevalência do negociado sobre o legislado, o que subverte o direito do trabalho e a justiça do trabalho, porque o princípio elementar do direito do trabalho é a hipossuficiência do trabalhador, é no Brasil e é no mundo todo, no mundo capitalista desenvolvido todo. Flexibilização da jornada de trabalho, não com a possibilidade de redução, mas de aumento da jornada de trabalho para os trabalhadores. Rebaixamento da remuneração do trabalhador por meio da violação de um princípio constitucional, que é o direito ao salário mínimo. E é por isso que, inclusive, nós, da oposição, não descartamos a possibilidade de irmos ao Supremo Tribunal Federal, porque, per si, essa reforma é inconstitucional. Enfraquecimento da justiça do trabalho, aprovado como está, a justiça do trabalho, na prática, deixa de existir. Eu sei que alguns que consideram que é importante a condição do trabalhador voltar à condição análoga do escravo, proclamam, inclusive nessa tribuna aqui, que tem que ser assim mesmo, só que isto vai contra o curso da história e dos tempos. É um tipo de declaração medieval. Alteração de normas relativas à segurança e saúde no trabalho. Como eu já disse, o exemplo mais cruel disso é a possibilidade de gestantes e lactantes trabalharem em condições insalubres. Uma nova metodologia de cálculo para a reparação do dano moral ou tarifação do dano moral, criando, inclusive, duas espécies de trabalhadores, como foi dito na audiência pública pelo presidente, por sua excelência, desembargador presidente da Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho. A tarifação pelo dano moral e a reparação do dano moral equipara a existência na sociedade brasileira de dois tipos de cidadãos. Um cidadão que, se sofrer um acidente e não tiver em condição de trabalho, terá uma reparação maior do que um cidadão, do que um trabalhador no exercício das condições de trabalho. É a tarifação de qualquer dano, da possibilidade da perda de um braço do trabalhador, da possibilidade da perda da vida do trabalhador, que só tem precedente na história mundial, no Código de Hammurabi, uma das legislações mais cruéis que estabelecia a condição de escravo de 7.000 anos antes de Cristo. Senhor presidente, nesse contexto de absoluta instabilidade política, mais inadequado é aprovarmos esta reforma da forma que o Palácio do Planalto quer. A Organização Internacional do Trabalho realizou 2 estudos em mais de 100 países entre 1993 e 2014 sobre a relação entre as normas de proteção ao trabalhador e o nível de emprego. E concluiu que não há relação significante entre a rigidez da legislação trabalhista e o nível de emprego. Ao contrário, países onde houve maior desregulamentação tiveram aumento nas taxas de desemprego. Isso são dados da OIT. Então, é balela a argumentação aqui de que vai gerar mais empregos. Ao contrário, isso vai criar desemprego e aumentar o contingente que já hoje durante o governo Temer, de 15 milhões de brasileiros desempregados. Dessa forma, senhor presidente, estamos convencidos, diante do eminente naufrágio do atual governo, estamos convencidos que esta reforma trabalhista não vem em benefício do trabalhador.
correr, e falo isso já para concluir, senhor presidente, da poesia de Ivo Barroso, Pão Nosso, para declarar a minha posição contrária a essa reforma. Diz Ivo Barroso: amanhã nosso pão terá pedra e o comeremos. Ao parti-lo amanhã, nosso pão será de pedra e o comeremos. Ao se partir em dois, o pão que a nossa fome espera será pedra e o comeremos. Pois aceitar é o que estamos fazendo neste dia, pois aceitar é o que viemos fazendo nos dias que antecederam mais um, que é este dia. Pois aceitar é o que vamos fazendo sem sentir. Como quem come a pedra em vez do pão, pensando pão, partindo, partiremos um seixo apenas. Um seixo, afinal, em vez de atirá-lo, comeremos. Tenha certeza que nós seremos julgados pelos nossos atos aqui na terça-feira ao votar essa reforma. E apelo aqui às senhoras senadoras e aos senhores senadores. Não se trata aqui nem somente, falo isso para concluir, de ser a favor ou contra a reforma. Se trata, primeiro, de em nome de que nós vamos possibilitar que essa reforma seja aceita. Em nome de um senhor presidente da República, que está denunciado pelo Procurador-Geral da República por corrupção passiva e deverá ser denunciado ainda por chefiar uma organização criminosa. Em nome de abrir mão do papel revisor do Senado Federal e não fazer nenhuma alteração nessa reforma, em nome da palavra de um governo que a gente não tem certeza se continuará no dia de amanhã. A pergunta a ser feita é em nome de que nós aprovaremos essa reforma? A pergunta a ser feita é em nome de que as biografias das senhoras e dos senhores estarão comprometidas. No mínimo, senhor presidente. No mínimo, senhor presidente, eu espero que o Senado cumpra seu papel previsto no nosso ordenamento constitucional de casa revisora. Faça as modificações que a brutalidade da Câmara não possibilitou que fosse feita. Não aprovem aqui, por exemplo, dispositivos cruéis que possibilitam que mulheres grávidas e lactantes trabalhem em condições insalubres. Pelo menos isso façamos a revisão e devolvamos esse projeto para a Câmara dos Deputados. Não vale a pena, em nome deste governo e da pressa desse governo, de se sustentar em nome de qualquer coisa, não vale a pena vossas excelências mancharem vossas biografias.